Olá, meus amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, 26 de março de 2021, sexta-feira. Vamos ao Santo Evangelho do dia, narrado por João, capítulo 10, versículos 31 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas queres apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus. Ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, que essas santas palavras do Santo Evangelho nos perdoe de todos os nossos pecados e nos ilumine, nos dando conhecimento e discernimento para a compreensão da palavra de Jesus Cristo. Nós vimos aqui, mais uma vez, que os judeus, por não concordarem com Jesus, por Jesus fazer obras boas, falar em nome de Deus, eles o acusavam de blasfêmia, alegando que Jesus fazia boas obras, mas se dizia Deus. Então eles não concordavam e não queriam admitir, mais uma vez, que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus, enviado pelo Deus Pai. Ora, então eles quiseram apedrejar Jesus. Pegaram pedras para atirar contra Jesus, que era uma maneira de se protestar contra Jesus, que segundo eles estava blasfemando, alegando ser Deus. Ora, na verdade, Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Mas por falta de conhecimento, por ignorância daqueles homens, eles quiseram atirar pedra em Jesus, por falta de conhecimento, por falta de fé, por não terem compreendido a luz que era o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Eles, não concordando com Jesus, o acusavam de blasfêmia.
Não, tu fazes boas obras, mas tu se diz Deus. É aí que entra o problema deles não concordarem que Jesus era Deus. E Jesus disse que estava escrito na Escritura que eles não poderiam mudar a lei que rezava ali na Escritura. E o Filho de Deus, que é o próprio Jesus, foi enviado a este mundo para a nossa salvação, para a nossa libertação. E ali, por eles não concordarem, acabaram não atirando as pedras em Jesus, e Jesus foi para o outro lado, porque eles queriam depois prender Jesus. Jesus foi para o outro lado, onde João já havia profetizado. E muitos que estavam no outro lugar, conforme relatou a palavra, disseram que tudo o que João tinha falado a respeito deste homem era verdadeiro, ou seja, tudo aquilo que João Batista havia dito a respeito de Jesus, eles compreenderam que era verdadeira com a presença de Jesus. Amados irmãos, nós também, nos dias de hoje, nós também, por não aceitar Jesus como Salvador, nós também o apedrejamos. Quantas e quantas vezes nós pegamos pedra para atirar em nossos irmãos? Ora, quando o irmão nosso prega uma palavra, falando de Jesus, falando da salvação, falando do reino de Jesus, condenando a hipocrisia, o pecado e tudo aquilo que nos leva à perdição, esta pessoa que evangeliza, ela é apedrejada, a exemplo de Jesus. Porque são palavrões, palavras mal proferidas, que se dizem, olha só, ele está aí pregando a palavra de Deus, mas ele de santo não tem nada. Começam a fazer julgamento e a condenar aquele pregador ou aquela pregadora. E vocês sabem que não é assim. A palavra de Deus está aí e Jesus ordenou que todos nós temos a missão de evangelizar. Todos nós temos a missão de cumprir a palavra de Deus e observar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é salvação. Precisamos aceitar a palavra. Se não aceitamos a palavra, não acolhemos a palavra em nosso coração, nós não ganharemos a salvação, porque é por meio da palavra que nós vamos ser salvos, acreditando na palavra, crendo que Jesus é o Senhor. Ora, ao longo dos anos, o povo, com tantos recursos que nós temos hoje disponível para nós, não era para ser o contrário, para nós ter uma fé bem maior em Jesus? Tantos recursos que nós temos, é a internet, é o satélite, TV, rádio, telefone, enfim, todos os meios de comunicação, comparando com o tempo que Jesus esteve aqui, onde aconteceu esse fato dos judeus quererem apedrejar Jesus. Nós hoje estamos num tempo, numa época, que dispomos de centenas de recursos para evangelizar, para falar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus adiante e nos converter em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E o que é que nós fazemos? Fazemos tudo o contrário, usamos toda essa disponibilidade de recursos que nós temos para apedrejar Jesus, para condenar Jesus, porque toda vez que você discorda com alguém que está pregando a palavra de Deus, você está apedrejando Jesus. A palavra diz isso. Não podemos discordar com a palavra de Deus. Conforme Deus diz, está escrito na Escritura. Agora nós vamos contra uma lei. Quem somos nós? É a lei do Senhor. É a lei de Deus. Não podemos ir contra os princípios do nosso Criador. Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador.
E o Deus Pai enviou Jesus, seu Filho, para a nossa salvação. Vamos acreditar nisso, meus amados irmãos. Vamos compreender, procurar compreender as palavras de Deus, observando os mandamentos de Deus, e vamos cumprir, amando uns aos outros, nos entregando a Deus. De que forma? Nos arrependendo de nossos pecados, deixando a hipocrisia, toda a avareza, tudo aquilo que nos faz mal, que nos condena. Vamos amolecer os nossos corações, vamos ter uma mente diferente, sermos mais compreensivos, mais tolerantes, procurar entender o problema do irmão. Ora, todos nós somos igualzinhos, não somos um melhor do que o outro. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, do mesmo Criador. Por que é que eu quero ser melhor do que você? Por que é que eu tenho que te apedrejar? Não é esse o caminho. Esse é o caminho da destruição, o caminho da condenação. E nós estamos aí na reta final da Quaresma. Estamos na Semana das Dores, semana que vem, Semana Santa. E olha, meus amados irmãos, é tempo de conversão. Precisamos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor, nosso Salvador e nosso Libertador. E que Jesus Cristo, Ele está vivo e está em nosso meio. E está em todo lugar e Ele quer a nossa salvação. Nos convertemos em Cristo Jesus, entregando nossa vida, todos os problemas para Ele e pedindo que Ele tenha piedade e compaixão de todos nós. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia e que a graça e a paz de nosso amado Jesus desça e permaneça sobre cada um de nós. Assim seja. Amém. Um grande abraço para todos e um bom dia.